Bora, fiel, com as últimas notícias do Corinthians, já deixa seu like, comenta no canal, bora pro vídeo. O Mauro César Pereira acaba de mandar aqui para nossa produção, e eu vou ler para você. O Corinthians sofre transfer ban por causa do Martínez. O Corinthians não pagou as dívidas relacionadas ao Martínez, deu polêmica pra caramba com o jogador, né? No Corinthians, parece que é praga. Os jogadores que não rendem nada são os que geram mais estresse pros clubes. E agora, meu amigo Marcos André, 3 janelas sem poder contratar. Que situação, Vamp. Então, quando surgiu aqui, até o Bruno brincou, isso é até bom que pelo menos não gasta. Não gasta mais, não contrata. Eu, como São Paulino, tô querendo o meu transfer ban também para não fazerem bobagem. Bobagem pra se adequar aí e pagar quem deve, né? Martínez aí que foi pra Venezuela, ficou lá, sumiu, voltou lesionado de cruzado, fez uma rescisão lá, mas de fato, se não pagou na contratação quando veio, vai sofrer, como tem um Garro aí, que teve o Garro, teve Matias Rojas, né? Tem uma galera aí. Então, pipoca isso aí agora. E vai chegando, né? Ele em algum momento dentro do Corinthians, ele detonou o Dorival aí esses dias, né? Quando saiu, quando o Dorival foi demitido do Corinthians, ele postou, né? E tudo. Mas assim, como você falou, pô, pelo Martínez, cara, é o que tem pro cardápio, Tico. Vai falar o quê? Sei que vai jogar hoje, tá bem na Libertadores. Hoje às 21h30 estaria aqui trabalhando no jogo, né? Mas vai surgindo. É o Martínez, daqui a pouco surge com outro. E não vai parar por aí, não. Porque às vezes eu fico percebendo, geralmente é um jogador que não faz falta nenhuma, geralmente é jogador que dá problema e acaba saindo do transfer ban com esses caras. É assim, é loucura, gente. O Corinthians agora tem que ficar 3 janelas sem contratar por causa do Martínez, porque não pagou o Martínez. Mauro César Pereira. O Bruno acha até bom o Corinthians sofreu transfer ban. Agora, é mais uma vergonha, né, Mauro? Do Corinthians sofrer transfer ban, que é essa punição da FIFA, porque não pagou o Martínez e agora 3 janelas sem contratar, sendo que, isso é importante a gente lembrar, pode e deve perder o Yuri Alberto, que falou que deve sair no meio do ano, e pode e deve perder o Depay. Ou seja, um Corinthians que pode perder seus 2 principais jogadores sem poder repor, Mauro. Mas é aquela coisa, né? Como já foi dito aqui outras vezes, o transfer ban para clubes como o Corinthians deve ser uma espécie de remédio, né? Assim, você toma transfer ban todo dia e você não contrata mais, não aumenta a dívida, né? A melhor coisa que o Corinthians pode fazer. Você tem, por exemplo, o caso do Vitinho, que eu sempre lembro, o Corinthians correu para inscrever o Vitinho, porque ia tomar um transfer ban, era uma segunda-feira à noite, meia-noite, viria o transfer ban. Ele vem aqui, tá chegando o transfer ban, vamos correr para inscrever o Vitinho. O Vitinho nem titular né? Nem titular Aí você vê quanto custa o Vitinho por mês. 1 milhão e 100. 1 milhão e 100. Se ele custar 1 milhão e 100, bota mais os encargos, ele custa um pouquinho mais do que isso. Comissões que você paga e tal, custa mais do que isso. Vamos botar 1 milhão. 1 milhão em 12 meses, né? São o quê? 12 dá o quê? Mas foi de garantia. 2 milhões de euros. Mas ainda... Né? Se for um contrato de 3 anos, são 6 milhões de euros. Mais os impostos, comissões e tal. Cara, você está metendo aí, de repente, se for 3 anos de contrato, você está colocando, acho que é isso, né? 2, 3 anos de contrato. Mas enfim, é uma grana que o clube não tem. Não tem. Era necessário contratar o jogador? Era tão fundamental? Não era. Tinha condição? Não tinha. É isso. Essa semana que vem, quinta-feira, vai sair o relatório do César Grafietti, o relatório Convocados, que ele faz aquela super análise dos balanços dos clubes, né? São os números até o dia 31 de dezembro do ano passado. Aí a gente consegue ver o tamanho do buraco aí de alguns clubes, né? No caso de SAFs, clube associativo, tem vários aí nessa situação. E o Corinthians não faz nenhum esforço para sair disso, né? Então, o transfer ban, acho que é uma boa notícia para o torcedor. Eu sei que ele não gosta, mas é a história do remédio amargo. Só que esse remédio amargo não é aquele, é um outro. E é enfiado goela abaixo, via transfer ban. Vai parar de contratar. Chega, não dá, você não tem dinheiro. É isso. Lamentável, né? Bruno Prado, Mauro César Pereira considera um remédio o transfer ban. Agora, é isso que eu falo. Para um jogador muito meia-boca, um jogador que não entregou, que foi indisciplinado, ele ainda deu porrada, né? No treinador que foi demitido. Foi em quem que ele criticou, hein? O Dorival, né? Sim. Foi o Dorival que ele falou aí, ó, me tirou do grupo e agora tá aparecendo a verdade. Mas, cara, pelo Martínez, o Corinthians se meter numa situação dessa é muita vagabundagem mesmo, Bruno Prado. O que acontece dentro desses clubes aí como Corinthians e São Paulo hoje. Já teve transfer ban por causa do Félix Torres também. O Santos teve um, agora até esqueci quem era o jogador, mas o Santos também teve um por um jogador que nem jogou direito no Santos.
Fazer o quê? É o que eles estão. É o que o São Paulo e o Corinthians, o Santos entrar nessa também, é o que eles têm feito nos últimos anos. Por isso que eu falei aqui, é claro que é ruim você tomar um transfer ban, mas na prática acaba sendo bom porque, assim, você impede os caras de contratarem jogador que não precisa. E toda a contratação hoje é cara. A não ser que você consiga um negócio muito bom, que é uma exceção, toda contratação é cara. Aí você tem que pensar, tá bom, vou trazer esse jogador. E o Mauro lembrou bem do Vitinho, que o Corinthians correu para inscrever antes que tivesse um transfer ban, como se o Vitinho fosse mudar muito o elenco do Corinthians. E aí não é com o jogador o negócio. O Vitinho é um profissional, tá ali trabalhando, fazendo o trabalho dele da maneira que ele pode fazer. Mas assim, você precisa correr com uma urgência para inscrever o Vitinho. E ele é um reserva que não joga praticamente. Antes de se machucar, o Kaique, que é um garoto da base, estava jogando, estava na frente dele. O Kaique que já estava lá, é da base, foi campeão da Copinha há 2 anos, fez o gol do título numa final com o Cruzeiro, estava jogando e o Vitinho não estava. Então você precisava trazer o Vitinho, assim, fazer uma correria para no último dia, antes de tomar o transfer ban, trazer um cara que estava na Arábia Saudita, então tem um salário maior, já jogou na Rússia, já jogou no Flamengo. Então é um cara que vem com um salário muito alto, com certeza. E, repito, não é nada contra o jogador, são os clubes, eles têm que ter noção. Aí eu falei do São Paulo, que é o meu time. Eu espero que o São Paulo contrate alguém que vai mudar o elenco do São Paulo, a qualidade. Não vai contratar. Então é melhor não contratar, porque se contratar, eles vão contratar um jogador que é igual ou pior do que os caras que estão lá e vão gastar mais dinheiro, vão deixar a folha de pagamento ainda mais alta. Então não vale. Acho que torcedor tanto do Corinthians, do São Paulo, do Santos, não tem muita expectativa. O meu time ele tem que estar livre para contratar porque vai mudar o elenco. Primeiro que não tem dinheiro e segundo, se contratar, vai contratar com dinheiro que não tem e não vai trazer um jogador que vai mudar o patamar do time. Vai trazer um jogador do mesmo nível que um monte que já tem lá no elenco. É mais uma pérola, né, pro Corinthians. Já surgem outras pérolas pro São Paulo, pro Santos, pro Vasco. Mas é assim, é de se lamentar, gente. Juro, um transfer ban por causa do Martínez, cara que nunca somou nada, né, pra esse Corinthians. E o mais preocupante é que o Corinthians vai perder o Yuri Alberto. O Yuri Alberto já deixou claro que o Corinthians vai perder, né? Ele vai embora no meio do ano. E o Depay, Vamp, tudo indica que também deva sair, né? Ou não? Ou o Corinthians deve meter aquele miguezinho de patrocinador vai pagar e o Depay pode ficar. Só uma coisa antes, o Kaique me mandou o jogador que o Santos tomou transfer ban, o João Basso, o zagueiro. O Santos tomou um transfer ban por causa do João Basso, é verdade. Que veio lá de Portugal, num time pequeno. É bizarro. Olha os transfer ban que os clubes vai. Ô, Tico, o Depay não joga mais no Corinthians até a Copa do Mundo, pô. Depay não vai sair, tá falando comigo assim, vai sair a relação da Holanda provavelmente amanhã, Bruno? Amanhã ou depois, vai sair essa semana. Não vai meter o pé em nada aí, ó. O que vai acontecer? Ele vai pra Copa do Mundo e aí sim vai ver como vai ser o desempenho dele na Copa do Mundo. Se ele tiver um desempenho muito bom na Copa e pintar proposta aí do mundo árabe, Estados Unidos, ele se joga. Se ele for muito mal na Copa, ou ele, não tô falando nem muito mal, a seleção holandesa não é bem, ele não joga nada, ele vai pensar, e certeza, em diminuir esse contrato dele todo e voltar ao Brasil, voltar ao Corinthians. Agora ele não joga. Em relação ao Yuri Alberto, não é 100% do Corinthians, ele ainda é do Zenit, né? 50% do Zenit. E ele já falou até em seleção italiana. A convocação da Holanda é dia 25, então é semana que vem. Hoje é 21, vai ser... Não joga mais, não vai jogar mais. Não vai meter mais o pé em nada aí, ó. Vai ficar ali, vai se apresentar na seleção holandesa e fazer uma mini pré-temporada para a Copa do Mundo. E o Yuri Alberto já falou que não quer ficar, que já tá passaporte italiano, pensando até em seleção italiana. Ele falou na coletiva. E não é 100% do Corinthians. Eu acredito que parou o campeonato, Copa do Mundo, provavelmente nenhum dos dois retorne mais ao Corinthians. Tá surdo? Gente, caiu aí, ó. Caiu. Acho que caiu, vamos ver agora. Não, é que eu tô no mudo. Nem o Yuri Alberto, nem o Depay. Pra mim não volta. Acha que nenhum dos dois voltam. Não joga mais pra mim no segundo semestre, terminou a Copa do Mundo, nenhum dos dois tá mais aí. Eu também acho. Eu acho que se o Depay voltar, é uma roubada pro Corinthians, gente. É muito caro. O Depay é muito caro, porra. O cara custa mais de 3 milhões por mês pro Corinthians. Eu já ouvi falar que chega quase a 4 por mês, com esse negócio de bônus, com meta, o escambau, é muita loucura. E acho que virou ídolo, conquistou uma Copa do Brasil, conquistou. Mas vocês acham que é válido pagar um salário de 4 milhões por mês pro Depay, mesmo sendo ídolo? Não, ainda mais assim, e até acho que o Depay entregou no campo, acho que a passagem dele como jogador de futebol, ficar só o campo, tentar esquecer o que ele... O fora de campo não é problema disciplinar, é questão financeira do clube, que é o que eu digo fora, mas o desempenho dele na bola, acho que foi bom.
Ele ajudou o Corinthians nos títulos, no não rebaixamento de 2024. Acho que ele foi bem no Corinthians. Mas pela situação do clube e pela dívida que tem com o jogador, né, que tem isso também, né? Não é só o que ele paga para o jogador, ele tem uma dívida com o jogador. Quando for negociar uma renovação, se tiver essa negociação, você vai ter que negociar, conversar com ele sobre o que está devendo para ele. E está devendo muita coisa para ele. Então, por isso tudo, eu acho que é uma coisa que eu não vejo acontecer. Às vezes o futebol surpreende a gente, né? Faz um acordo longo, depois não paga de novo o acordo, mas faz. E eu não sei também se o jogador vai topar um acordo. Mas por tudo, pela dívida que já tem e pelos ganhos dele, mesmo que ele diminua um pouco, ele não vai diminuir tanto assim, eu imagino. Eu acho que não vale. Apesar do jogador ter jogado bem pelo Corinthians. No campo, ele cumpriu bem a sua parte. Eu também acho que o Depay cumpriu, mas é muito caro. É um jogador realmente aí muito caro e que não deve ficar, assim como não deve ficar o Yuri Alberto, e aí com esse transfer ban a coisa fica ainda mais grave. Então esse foi o vídeo de hoje, já deixa seu like e se inscreve no canal.